Tá, vamos lá. Bom, se você é do tipo de pessoa que tem uma base de clientes que não para de pular para fora, tirando dinheiro do seu bolso, te dando prejuízo e fazendo você perder tempo, parabéns, você tem um churn alto. E hoje eu vou explicar o que é um churn, como você reduz isso, tá? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, esse aqui é um canal de estudo. É um canal que eu uso para poder treinar minha oratória, minha dicção. Eu não me sinto obrigado em editar esse canal aqui, por isso que ele não tem filtro algum, né? Nem edição ele tem, então essas informações aqui são filtradas, não são filtradas, né? E eu vou explicar pra você como que você lida com essa parada aí, porque eu sei que isso atormenta muita gente, né? Eu sei que isso atormenta o pessoal que trabalha com serviços de marketing digital de maneira geral. Serve também para outras áreas que trabalham prestando serviço e para quem também tem SaaS, enfim. Né? Porque o SaaS ali, como eu já expliquei no outro vídeo, SaaS é Software as a Service, né? Então entra nessa matemática também. Então vamos lá. Primeiro, o que é churn? Cara, o churn, ele é o seu indicador da rotatividade de cliente, né? Então, para você, o que é bom? É ter um churn alto ou baixo? Cara, geralmente, se você não for um golpista, é ter um churn baixo, tá? Porém, se você, já colocando claro aqui, se você é uma pessoa que trabalha com uma V4 Company, que não tem obrigação nenhuma com a qualidade da entrega, porque eles trabalham com base na reputação deles e com o setor comercial gigante, talvez o churn não interessa tanto, né? Só interessa nos clientes grandes que você tem. Agora, se você for uma pessoa do bem, se você quer fazer um bom entregável para todo mundo que é seu cliente, isso é super importante, né? É, exemplificando, tá? Por que que eu tenho que ter um churn baixo? Cara, o churn baixo, ele faz com que aumente o teu LTV. O LTV, ele é o Lifetime Value. Então, ele é o valor que uma pessoa deixa ao longo do ciclo que ela fica na empresa. E se ela paga por recorrência e fica mais tempo, um valor legal, esse LTV tende a ter uma média maior. Até porque você tem que levar em conta que existe um custo inicial de tempo, energia e dinheiro para você adquirir e colocar um cliente para rodar. Então é interessante que esse cliente fique mais tempo com uma estratégia mais setada, mais redonda, porque você perde menos tempo com setup e menos tempo procurando o que funciona para esse cliente. Exemplo de áreas que acontece isso, tráfego pago. É uma merda fazer o processo de onboarding quando você adquire um cliente novo, tá? Só que ele é um processo obrigatório, mesmo que você tenha que enfrentar um cliente problemático que não sabe nem qual é o Facebook que ele usa. Então, quem resolve essa bucha aí? Cara, se você for um cara pica que não arrega pra ninguém, você que vai resolver isso, tá? Não é raro pra mim ter que fazer, por exemplo, usar o Parsec, né? Ou usar qualquer software para poder ligar no PC da pessoa e investigar pra onde foi parar o Facebook da pessoa. Isso é comum pra mim, tá? É, claro que essa assistência ela é algo feito ao vivo, assistido pelo cliente, para ele poder ver que eu não estou fuçando nada. Mas é importante que isso seja feito, porque tem cliente que realmente tem uma qualidade técnica tão baixa em termos de ads, em termos de marketing digital, que ele não sabe como fazer isso. Tá tudo bem. Então, a não ser que você tenha um baita de um material explicativo e o cliente tenha sido orientado a fazer isso com uma excelente maestria, isso vai acontecer, tá? Esse tipo de coisa acontece. E é bom que você saiba como enfrentar isso. Isso faz parte de uma energia que você gasta para adquirir cliente. E se isso é tão cansativo assim, por que não reduzir? A única forma de reduzir isso é focando mais em LTV, focando mais no teu ticket médio, do que em adquirir novos clientes infinitamente, tá? Todo mundo que teve agência sabe que é insustentável você ter, por exemplo, 50 clientes que pagam R$ 1.000, tá? Agora, você ter 30 clientes entrando por trimestre, né? Então, cara, esse é um número super acessível, tá? Super conservador esse número. Você pegar 10 clientes por mês com um ticket médio acima de 3, 4, 5 mil reais é muito mais viável do que você ficar pegando infinitos clientes, vendendo coisas baratas, ou só tráfego pago, ou só orgânico, a R$ 500 mil. Isso cansa muito, tá? Então,
É importante que você saiba lidar com isso, né? LTV, churn e tal, beleza. Explicando o que é churn, rotatividade de clientes, vou explicar para você como que você reduz. Se você não está conseguindo brecar o teu cliente ou você não sabe como investigar isso, vou dar um overview aqui, tá? Esse vídeo aqui vai ser mais breve, então não vai ser uma explicação detalhada, como tudo que eu faço nesse canal. Se por acaso alguém estiver escutando aqui e tem intenção de escutar uma explicação mais detalhada sobre qualquer coisa ou sobre um nicho específico, pode falar comigo aí no comentário ou, sei lá, em qualquer outro lugar que você me achar, o que eu acho difícil de você me encontrar. Mas eu respondo numa boa, tá? Sem intenção alguma de cobrar por isso. Bom, vamos lá. Começando pelas causas, tá? Coloquei aqui embaixo. Separei em duas possibilidades. Uma fica o cliente e a outra fica a entrega. Por que que eu separei dessa forma? Porque tem uma maneira de você enxergar isso na ótica onde o que vem para você de cliente já vem desconfigurado. E tem uma forma onde você tá, que é a pior de todas, onde você tem um cliente bom, você tem uma mina de ouro na sua mão, mas você não consegue segurar. Analogia para explicar a diferença, tá? Quando, por exemplo, cara, você consegue uma namorada no Tinder. Bom, sinto lhe informar, mas a chance de dar errado é super alta. Afinal, você foi simplesmente uma peça escolhida no cardápio digital, né? A mulher no Tinder, ela tem um cardápio de homens na frente dela e você, por uma questão de sorte, já que são inúmeros fatores que contabilizam para isso, foi o escolhido. Muito provavelmente não foi o primeiro, nem o décimo, talvez o centésimo, tá? Isso significa que é um problema? Não necessariamente. Mas um dia vai ser um problema, tá? Spoiler da vida aí. O que acontece é o seguinte: você não tem um histórico de manutenção, você não sabe como veio essa moça que tá com você, você não sabe nem o que ela gosta de verdade. E geralmente são romances fulminantes que surgem, crescem do nada, quando você vê já tá com a aliança na mão. Isso é um problema do cliente, porque se tudo der errado, cara, sinta-se feliz que deu errado de uma forma que você não tem culpa. Não significa que a pessoa é ruim, não significa que o teu cliente é ruim, tá? Que é uma pessoa do mal, que é um vilão. Não, não, não. É só que a vida trouxe de uma forma que naturalmente dá errado, tá? De uma forma desqualificada, de uma forma que você não tem os antecedentes, entenda como você quiser, que você não sabe exatamente o que o cliente quer ou o que a moça quer para a vida dela, mas acabou acontecendo. Isso é vir um cliente ruim. Então, se o seu cliente está ruim, vamos trabalhar nisso aqui, né? Vamos na analogia do Tinder aí. Você tem que investigar a etapa da venda, claro. Então, se por exemplo, cara, estou toda mina que eu arranjo no Tinder, eu tento namorar e dá errado. Eu tenho um relacionamento sério e dá errado. Será que o problema é seu? Será que o problema é porque a menina é do mal? Talvez não. Talvez seja o processo comercial, a maneira que você está adquirindo ela. Pode ser que ela tenha visto só uma coisa superficial que você mostra, né? Talvez seja esse seu jeta que você coloca na capa do Tinder, né? O jeta de Choraboy. O teu Instagram mostrando várias coisinhas luxuosas que você não vive e você não consegue manter porque você é duro. Talvez seja isso. Mas vamos ser otimistas aqui, né? Então, saindo dessa analogia porca aí, porque já me cansei, vamos voltar para o aspecto comercial. Cara, bem provável que se o problema está sendo no cliente ou no caminho do cliente, tem a ver com venda. Significando que você tem que olhar não para o momento da venda, e sim para pré-venda, que é onde fica a culpa, tá? Explicando isso, por que que a culpa é pré-venda? Qualificação, prometer demais, trabalho e geração de leads. São fatores que eu expliquei num outro vídeo, onde eu explico a venda dividido entre a etapa do momento, do agora e a pré-venda, inbound, outbound e tal. Significa que o trabalho até o lead ir para uma reunião, por exemplo, para fechar, você não teve dedo nisso, tá bom? Você não teve dedo algum nisso.
E ele aconteceu de um modo que te atrapalhou na frente, tá? Vou até colocar mais pra baixo. Ele te atrapalhou de uma forma. Perdão, ele vem de uma forma que te atrapalhou lá na frente. De que forma? O teu SDR, ou o teu BDR, ou qualquer pessoa que faça o teu anúncio, ou você mesmo, caso você seja uma urgência, fez um trabalho porco em criar essa base de leads que vai passar por uma reunião, tá? Essa base de leads mal educada, tá? Ela pode vir com alguns efeitos. Como, por exemplo, se isso está muito longe do seu ICP, que é o perfil de cliente ideal, é o Ideal Customer Profile, ele já vem com um defeito de fábrica, que é um desalinhamento entre o que você consegue fazer e o que ele acha que você vai fazer. Não só isso, como ele pode não ter tanto dinheiro como deveria ter para te pagar, e também muitas vezes acontece do teu produto ser muito mal explicado ou teu serviço quando você trabalha com geração de leads. Coloquei ali ads, conteúdo mídia offline, pipipi, papapó. Isso vale para eventos, isso vale para ads que rodam online, isso vale para conteúdo que é produzido no orgânico. Bom, se eu fizer um canal, por exemplo, para viralizar e ficar só falando de como ganhar mais dinheiro, como ganhar mais dinheiro, como ganhar mais dinheiro, e repentinamente tentar vender, por exemplo, um CRM ou tentar vender uma estruturação comercial, eu vou conseguir vender? Cara, é muito provável que não, tá? Porque o público que você está atraindo e a ferramenta que você usa para atrair esse público são incompatíveis com o teu produto. Porque quando você faz um clickbait, ganhe 5 mil reais por mês, cara, 5 mil reais não é muito dinheiro. Esse público é um público que tem um senso de urgência sobre ganhar dinheiro e é por isso que você tem view. Então, esse público ele não está vindo pelo seu produto, e sim pela sua promessa. Isso pode acontecer no trabalho pré-venda. E na hora de vender, adivinhe, se você vender, você pegou uma bomba na mão, tá? Outro exemplo, quando você pega, por exemplo, um cara que paga que tem grana e ele consegue atravessar o seu processo comercial parecendo que tem grana. Fechamos contrato, beleza? Ficamos 4 horas fazendo contrato, contrato não. Ficamos 4 horas fazendo o fechamento da reunião, beleza? Avançou bastante. Quanto que eu consigo extrair desse cliente para rodar, por exemplo, se ele quiser fazer tráfego online por mês? Chega na hora, ele fala que só consegue investir R$ 500 por mês. Irmão, fudeu, tá? Se isso é o que ele acha que vai funcionar, ou se ele vem com o papo do. Esse papo ele é lendário. Vem com o papo de. Não, vou começar colocando pouco, porque aí se der certo eu coloco mais. Opa, liga o pisca-alerta. Pisca-alerta a palavra? Ligue o teu senso de urgência, ligue o teu senso de alerta, tá? Porque provavelmente esse lead é uma bomba. Ele não tem dinheiro. Esse papo de colocar um pouquinho pra fazer mais. Ah, vamos colocar R$ 500, que se der bom eu coloco 1.000. Ele não sabe por onde nem começar tratando de marketing digital. E ele não tem dinheiro para rodar anúncio. Pule fora. Mas ele pode atravessar o seu processo comercial. Por isso que você tem que ter essa ótica aguçada para poder identificar quem é um cliente de bosta e dispensá-lo. Agora, se você não tem um centavo no bolso, adivinhe, você não pode recusá-lo. Porque você tem que começar a vender. Então, voltando aqui, vou até voltar para o lugar. Se esse cliente atravessou o processo comercial, esses leads atravessaram o processo comercial e vendeu e fechou a venda, a culpa é sua ou é do closer, tá? O que isso significa? Isso significa que você não sabe fazer uma reunião. Ah, mas a minha taxa de fechamento é 80%. Bom, se tua taxa tá tão alta de fechamento e você mesmo assim só tem lead bosta, você está pecando em uma área importante que eu nem coloquei aqui o termo certo, mas eu vou colocar aqui, tá? Diagnóstico. Você está pecando no diagnóstico. Eu não coloquei aqui, mas tem a ver com fatores que estão aqui acima, né? Então você não está dominando a reunião, você não está controlando a expectativa e você está enganando, tá? Para poder fechar a venda, porque você está desesperado para conseguir ter o dinheiro do teu açaí, para ter o teu dinheiro do teu RP no LoL, do teu combão na balada e você acaba enganando o teu lead e se fudendo lá na frente, tá? Cuidado, porque isso pode te gerar processo, isso pode arrancar muito mais do teu bolso do que colocar.
tá? Então tome cuidado com isso. Bom, se a culpa é sua, se a culpa é do teu processo comercial, porque no final é isso, tá? Vamos tirar o zoom aqui. Eu comecei aqui colocando o que é venda, indo à frente você vê que a culpa é na pré-venda, e se ela passou da pré-venda e chegou no closer, a culpa é sua por esses motivos. Então você volta para o processo comercial, como eu coloquei aqui, tá? Volte para o processo comercial. Coloque toda a sua energia e estudo mais tempo em desenvolver o seu setor comercial. Mas, como que é o nome do canal mesmo? Tela Preta. Mas Tela Preta, o meu canal de venda, ele é feito só por mim. Mas Tela Preta, só eu faço parte do meu setor comercial, no processo comercial. Bom, foda-se, né? Aí você se vira, não sou eu que tô vendendo mesmo. Eu faço o meu corre aqui, você faz o seu aí. O que eu faria? Eu estudaria como se fosse um animal, qualquer forma de vender que seja genuinamente boa, baseado em estudos e com parâmetros reais, tá? Afinal, foi esse processo que eu percorri. Então, você tem que ter o basal para sobreviver, é onde você pega cliente ruim e você tem que fugir de cliente ruim, melhorando o seu processo comercial para você poder dispensar cliente, tá? E não o cliente te dispensar. Lembrando, etapa super importante, o cliente não é seu dono. Ele não comprou o seu tempo. Ele comprou o seu serviço. E se você melhora o teu tempo, se você melhora o teu serviço, tua entrega, tudo, talvez você gaste muito menos energia para ter mais dinheiro. Então foque nisso, foque em desenvolver o seu processo comercial para ter mais resultado, mais cliente e finalmente dispensar clientes porque você vai ter um churn baixo com uma boa entrada de clientes, a ponto de ter que pisar no freio, que é o que eu já falei em outro vídeo. Eu falei no low ticket contra o high ticket, eu acho que foi no vídeo de high ticket, que o que eu quero pra você é que você tenha a experiência de uma vez na vida sentir algo do tipo assim: meu Deus, se eu não parar de pegar cliente, a empresa vai explodir. É uma das melhores sensações que tem, tá? É você ter tanto cliente, tanto dinheiro. Opa, tanto dinheiro não. Ter tanto cliente que se você pegar mais um pouquinho, você não consegue dar conta. E é uma sensação maravilhosa, tá? Geralmente recursos sobram quando você está nesse ponto. Tá? Para outra parte, bom, tratamos a parte do cliente, tá? Já fizemos aqui um overview do cliente. Vamos para a parte da entrega. Show de bola, vamos lá. Primeiro, pensando nas entregas, a gente tem que entender que tem variáveis, tá? Não é como no cliente, que são menos variáveis. Aqui a gente tem muitas variáveis, eu coloquei algumas delas, eu não coloquei todas. Então, se você for pensar, você vai encontrar outras coisas que têm sentido e que se encaixariam aqui. Mas eu coloquei só o que eu lembro e eu quero fazer um vídeo um pouco mais curto, tá? Vamos lá. Variáveis, eu coloquei todas as variáveis. Prazo, qualidade, expectativa e resultado. E eu coloquei uma linha aqui falando que quanto maior, mais impacto tem em relação ao churn. Tá? O churn, lembra que esse é o tema principal do vídeo. Então, perdão aí pela falta de educação. Bom, vamos lá. Prazo, cara, o prazo ele impacta demais. Então, vou tirar o zoom aqui. Prazo ele impacta demais. Ele é o que mais impacta junto com o resultado, tá? Porém, significa que ter mais impacto é mais complicado? Claro que não. É o mais fácil de lidar. Só você não ser um bosta, né? Afinal, se você não cumpre com o seu prazo, com o que mais você vai cumprir? Pelo amor de Deus, né? Inclusive, isso pode gerar processo muito fácil, tá? É uma das coisas que mais geram processo e é muito fácil gerar processo com atraso de entregáveis. Então, tome muito cuidado com a sua agência, ou com o seu serviço de tráfego pago, ou com o teu SaaS, ou com qualquer coisa que você venda aí, a tua estruturação comercial. Tome cuidado com isso. Prazo. Segunda parte, qualidade, cara, impacta, sim, impacta. Entendeu? Mas isso aqui poderia até ser menor, tá? Vou diminuir um pouquinho. É, é difícil de lidar com a qualidade dependendo do teu segmento, né? Então, o que significa qualidade? Tá atrelado ao resultado? Sim, tem um pé no resultado. Apesar que o resultado ele é um conjunto de coisas, inclusive da parte do cliente, a qualidade
ela tem a ver com o seu produto. Então tem a ver com a sua mão de obra, tem a ver com a forma que você entrega, se comunica, passa esse produto ou esse serviço e o nível técnico que ele está, entendeu? Então, se você é um gestor de tráfego apertador de botões, provavelmente a qualidade do seu serviço é um pouco menor, tá? E tá tudo bem. Entretanto, isso só vai impactar se você não tiver um bom alimento de expectativa, ou se além de você ser muito ruim no que você faz, você faltar com prazo, enfim, impacta muito menos. Expectativa, então se você precisou lidar com isso, o trabalho na parte de conseguir o cliente foi mal feito. Então, se você falhou nessa parte aqui, tá? Que tem a ver com a entrega, você falhou aqui, tá? Você falhou aqui especificamente. Porque você não soube alinhar a expectativa na hora de vender. Você vendeu sem alinhar a expectativa. Então, apesar de ser entregável, você entrega o cliente e fala: putz, não era isso que eu queria. Não tá surtindo o efeito que eu espero. Você falhou na expectativa. Você falhou no trabalho em alinhar a expectativa da tua entrega com o teu cliente. Esse erro ele vem antes daqui. Ele é uma coisa que tem que ser tratado lá na base, na causa, e não no sintoma, porque no sintoma é tarde demais, tá? Então eu coloquei que ele é o que tem menor impacto. Por quê? Porque, porra, ele não era nem pra estar aqui, isso não era pra existir, tá? É, uma coisa é você prometer pouco e entregar pouco, outra coisa é você prometer muito e entregar pouco. Então, se chegou nesse ponto, você já é um bosta, você já foi um merda, tá? Você já falhou muito. Porém, geralmente, se você for um cara esperto, se você for um cara educado, um cara polido, isso nunca vai acontecer. Parece difícil, né? Dessa sua agenciazinha que você trabalha, né? Que você vê o teu patrão prometendo um monte de coisa e não cumprindo, parece impossível. Acredite, se quiser, isso sim é muito possível, tá? Vamos lá. Resultado. Cara, resultado, pra mim, é o que separa os homens dos meninos. Entre parênteses, o expert dos golpistas. Por que que eu falo isso? Porque geralmente você entregar resultado tem a ver com alinhar expectativa, tem a ver com qualidade, tem a ver com prazo e tem a ver com muita coisa que não tá aqui nesse quadro, tá? Dificílimo. E se você, preste atenção, se você prometeu muito, criou expectativa, prometeu uma qualidade altíssima, um prazo super rápido, um super preço e você não entregou, você é um golpista, tá? Isso que você enganou para poder ganhar uma migalha de dinheiro. Não faça isso porque isso pode manchar sua reputação, isso pode gerar processo e isso mata uma cadeia de recomendação que você poderia ter. Enfim, tem tantas consequências negativas que você fazer uma venda dessa forma não vale a pena. Porém, quando você faz uma boa entrega e você gera resultado, e muitas vezes, ó, só para deixar claro, você fazer tudo isso aqui não garante um bom resultado. Tá? Porque, por exemplo, se você atende no prazo, você faz um produto de altíssimo nível e você atende tudo que o teu cliente tem de expectativa, porém, vou até colocar aqui em vermelho, hein? O setor comercial do cliente, opa, é um lixo, atendimento, é, recepção, o que mais que entra nisso? Atenção, etc. Atenção que ela tem com o produto, com os clientes. Cara, se for um lixo, você não vai ter resultado, tá? Então, uma coisa importantíssima aqui no resultado é essa parte aqui, a pré-venda, porque você tem que ter uma educação para cima do cliente, tá? Eu falo muitas vezes que você não pode enfiar nada goela abaixo dos outros, porém, educação você tem que enfiar goela abaixo, entendeu? Você não pode deixar o seu cliente amordaçar você e você também não pode colocar uma coleira no pescoço do teu cliente, tá? O que você tem que ter é pegar uma parte, uma mão educacional e enfiar na cabeça do teu cliente para ele entender, cara, só vai funcionar sobre essas condições. E isso você faz na call de diagnóstico, tá? Fazendo a pessoa perceber que isso é uma falha do processo comercial dela, por exemplo, é uma possibilidade aí, né?
Então, bom, seguindo a lógica, se você fizer algum dos blocos acima com a bunda, você terá um churn alto. Entretanto, há uma diferença na tolerância de erro com cada um. Tá? Por que, que eu estou deixando isso aqui? Por que, que eu acho que isso aqui é importante? Tem em mente que você falhar com um deles não é o final do mundo, exceto nessas duas pontas aqui. Tá? Essas duas pontas condenam e condenam muito. Tá, voltando aqui, tive que fazer uma pausa aqui para poder pegar mais uma encomenda. Isso aconteceu no outro vídeo também, então, né? É o único motivo pelo qual eu pauso. Eu não vou ficar aqui, eu não vou sair da cadeira e ficar, porra, 5 minutos off ou o microfone parado, né? Tem limite para isso. Então, vamos voltar lá. Bom, nessas pontas que eu estava falando, né? Prazo e resultado, isso impacta tanto que só isso aqui pode te prejudicar muito, tá? Então, cara, foque muito nisso. Foque no prazo e foque no resultado acima de tudo, tá? A qualidade e a expectativa são coisas que você consegue conversar antes da venda, durante a venda e no pós-venda, tá? Agora, resultado, irmão, é uma coisa inquestionável. Se eu prometi para você que eu aumento seu faturamento, eu vou aumentar o seu faturamento. Ai de mim se eu não aumentar o seu faturamento, tá? É assim que deve ser. Ai de mim, porque eu te prometi isso, entendeu? Eu te convenci através disso. E a pessoa faz um puta de um diagnóstico, um puta de um alinhamento. Você usa muita energia, tempo e dinheiro da pessoa para que a coisa aconteça. Então, cara, seja uma pessoa estudada para que você garanta resultados, tá? Por isso que, inclusive, eu prefiro vender tudo que eu vendo junto com um treinamento comercial que é para coisa andar. Então, fica aí uma dica para você que faz tráfego pago, cara, estude muito bem o seu setor comercial e repasse isso de maneira educativa aos seus clientes. Então, pega, por exemplo, sobe o teu preço e vende um pouco de hora sua ou de um colaborador para ensinar as pessoas a como lidar com os leads. Tá? O que que é follow-up, como se faz um follow-up, implementa uma ferramenta junto, tipo um CRM. Não fique perdendo tempo só vendendo coisas que não garantem resultado, porque só o tráfego pago não garante resultado. Só o orgânico não garante resultado. Um treinamento comercial meia bomba sem ferramenta alguma não garante resultado. Tá? É, o que que eu quero de você? Quero que você diminua sua margem de erro. Entendeu? Para isso, o que acontece quando você diminui a margem de erro? Claro que acontece o óbvio. O teu churn vai ser reduzido. Voltando aqui, o teu churn vai ser reduzido. Então a rotatividade de clientes vai ser menor. E se para você é interessante manter uma base de clientes para poder subir o produto, subir o ticket médio que você tem, aumentar a tua gama de entrega, né, de serviço ou de produto, talvez começar um empreendimento em outro setor, ou simplesmente você quer garantir que vai pagar as contas todos os meses, o churn não pode ser alto, tá? Você não pode correr riscos absurdos. E para isso, estude, né? Para isso que eu fiz essa cadeia aí. Espero que não tenha sido um vídeo longo, não sei quanto tempo deu. Tá? É, No mais é isso, fique com Deus. Assista os outros vídeos sobre high ticket, acho que vai ajudar muito o pessoal que trabalha com tráfego pago. No final, isso aqui é só um monólogo. Eu não tenho muitos espectadores. Como você pode ver ao longo do vídeo, minha dicção, minha oratória é uma merda, mas é isso que eu tô tentando melhorar. E até um cara como eu, fanho, pode vender muito e ganhar muito dinheiro, tá? Então, no mais é isso, tamo junto.